A análise, ela tem que compor o seu plano de gestão de risco. Eu acho que o primeiro passo é visitar a fazenda, entender em que pé que a fazenda está de risco. E aí, normalmente eu monto um checklist para mim ir no cliente e fazer praticamente uma entrevista com ele. Porque eu quero entender, não é só como que está a fazenda, como é que está o manejo da silagem dele, como é que está o manejo desses ingredientes. Olá pessoal, hoje a gente tem a satisfação de estarmos novamente conversando com o Lucas Assis. O Lucas já esteve conosco em outro episódio 73, para falar de NIRS, e hoje a proposta é um pouco diferente, né? Tem uma relação também vamos falar de alimentos, também vamos falar de análise, mas um pouco mais voltado para micotoxina. Vou te apresentar como colega de profissão. O Lucas é zootecnista também. Então, Lucas, seja muito bem-vindo ao Mais Rumen Podcast novamente. É um prazer estar conversando contigo, né, e lhe conhecendo, mesmo que virtualmente, né, mas é uma satisfação estar falando contigo. Daniel, prazerão. Da última vez que eu estive aqui, eu falei com seu irmão, né? E estou muito satisfeito de poder falar com você. Já escutei vários episódios de vocês aí e todos eles são muito bons. Perfeito. Meu nome é Lucas, né? Como você já mencionou aí, né? Eu sou zootecnista. Eu trabalho no mercado de nutrição já tem uns 15 anos já passei por cooperativas, já passei por assistência técnica no campo, trabalhando em empresas de nutrição animal, e há 4 anos a gente decidiu separar negócios que a gente tinha e focar nesse projeto do Laboratório Ilana, que é um laboratório de alimentos, né, de alimentos e nutrição animal. Às vezes as pessoas perguntam o que é o Ilana, o que significa, né? É Instituto Laboratorial de Alimentos e Nutrição Animal. Perfeito, que é sediado em Minas Gerais, isso? Em Minas Gerais, na cidade de Pompéu. A gente tá, se você apertar o botãozinho no centrinho de Minas lá, você vai acertar a nossa cidade. A gente está bem no meio. A gente está a 160 quilômetros de Belo Horizonte, né, no centro-oeste. A gente já tem alguns pontos de coleta, estamos com um projeto de expansão. Já a gente chega em Santa Catarina. Perfeito. Obrigado, Lucas, aí por já também ter se apresentado, pessoal. O episódio com o Lucas foi o episódio 73, então para quem tiver, né, interesse, está lá disponível. E bom, para nós adentrar ao tema, você já comentou do laboratório, do Ilana, que é um parceiro nosso aqui do Mais Rumen Podcast, mas eu queria entender, né, você teve uma trajetória fora, digamos assim, né, no campo, efetivamente. E aí, o que levou, qual foi a tua motivação, né, Lucas, para passar a integrar e pensar nesse projeto de um laboratório, né, e claro, aliado com o campo, né, mas eu quero entender qual que foi a motivação para isso. Sim, quando eu estava na área comercial, trabalhando com empresas de nutrição, a gente desenvolveu um bom projeto, desenvolveu um bom trabalho e acaba que o nosso projeto cresceu. E para a gente continuar crescendo, e que era até sempre as empresas cobram muito isso da gente, né, um crescimento contínuo, e crescer depois que está maior é difícil, né? E aí eu comecei a entender que nesse mercado a gente tinha que começar a prestar mais serviços. Se eu não tivesse uma entrega melhor. E eu já me deparava, sendo técnico no campo, com demoras de resultado. Eu tinha certa dificuldade em lidar com laboratórios em relação às entregas, porque para mim estava muito claro que a tomada de decisão rápida era algo que fazia diferença no meu resultado como consultor, mas também no resultado do meu cliente. Então, a gente foi motivado por essa dificuldade já e por minha característica também de empreendedor. Eu enxerguei naquilo uma certa oportunidade, mas não tinha na dimensão naquele momento que o laboratório ia virar o que virou, porque no primeiro momento era para ser um suporte da minha prestação de serviço de uma empresa que eu tinha. Mas assim que as coisas começou, eu comecei a gostar tanto disso, a me afundar tanto, me aprofundar tanto, que eu tomei um amor por isso. E aí, quando a hora que entra amor, entra até ilusão, né? Já vai ser o meu negócio, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo. A gente separou todo esse projeto, né? O Ilana totalmente separado. Então, até a minha vida hoje, o meu foco está bem ligado ao Ilana mesmo, para a gente dar continuidade nesse projeto que eu gosto muito e me proporcionou muitas coisas em relação ao técnico, porque eu era um técnico assim. O que é o técnico? Eu sabia o que fazer com a análise.
O que eu vou fazer depois que eu estou com a análise na mão? Só que para mim foi uma jornada muito grande de ter que entender da análise para trás, entender dos métodos, sabe, que estava muito, entender sobre NIRS, entender sobre calibração de NIRS, vários tipos de equipamento, coisa que estava muito mais ligado à química, ligado à quimiometria, que era algo que eu não tinha tanta expertise, mas eu gosto muito do aprendizado, gosto muito dos desafios, né, e eu acho que isso me completou mais como profissional e acabou fazendo que eu entendesse de alimentos mais que, na hora que você for parar para pensar no custo de produção dos ruminantes, vai ser 60%. Né? E então acaba que o laboratório me dá um banco de dados muito grande para me compreender essas variações, e aí eu tenho hoje convicção do quanto é necessário analisar alimentos. É um preço muito barato pelo montante de dinheiro que a gente está lidando, sabe? A gente percebe muitos alimentos, não só silagens, até alimentos concentrados, que chegam a variar alguns parâmetros 100%. Assim, é algo inacreditável, sabe? Que o que para mim está muito claro hoje é que fica muito dinheiro na mesa. Tem muito desperdício. O desperdício é feito, sabe assim, o processo de produção, vamos falar assim, de proteína de maneira geral, né, ele tem um desperdício, até se eu for estender essa conversa aqui, a gente até vai para o outro lado, porque no consumidor também, né, o consumidor também tem um desperdício muito grande de alimento, né, mas o desperdício é muito grande por não conhecer os níveis nutricionais do alimento. Ora você está colocando menos alimento e está performando menos no seu animal, ou ora você está fornecendo mais alimento e inchando o seu custo de produção. Inchando o seu custo de produção, gastando mais alimento que o necessário, tornando mais caro a produção de alimentos de maneira geral. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Rumenzin, tradição que gera confiança. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Talvez até nessa tua última fala, quando você tratou dos ruminantes, né, e que a alimentação representa, de fato, né, um custo muito grande, né, o principal custo dentro do sistema, porque eu ia dizer, bom, quando você falou da história, né, do laboratório, que teve um crescimento que você não imaginava que ia ter tudo isso, mas só cresceu porque eu imagino que houve uma demanda que precisou, que impulsionou, né, isso, e essa demanda foi então o que passou por uma qualificação do corpo técnico, eu diria assim, ou era alguém, ou um corpo técnico, eu digo quem está no campo, que precisava disso, e o laboratório veio para suprir essa demanda e a concepção de que analisar os alimentos é algo que precisa estar na rotina, aumentou, né? Eu queria entender, bom, por que você imaginava que não ia ser um projeto tão grande e por que foi que tomou proporções maiores? Sim, essa é interessante, sabe? Porque o trabalho que eu fazia era um trabalho bem local, né? Era um trabalho mais regional. E o laboratório hoje ele faz um trabalho mais nacional. A gente tem clientes em 14 estados. Então, quando eu pensava a nível Brasil, precisava, mas não tinha uma demanda tão gritante. A minha região é uma região muito desenvolvida, nível Brasil. Uma bacia muito forte, produtora de leite, sabe? Perdemos para Castro, devemos estar um segundo, terceiro. Por segundo, fomos por muitos anos no Brasil. Aqui. Eu estou numa cidade que tem 1.800 fazendas cadastradas, 400 mil litros de leite por dia, uns 150 pivô. Sim. Então, assim, é uma região pujante, sabe? Mas você via que ainda faltava, tinha um pouco, vamos falar eu não vou falar um atraso não, mas você percebia mais desenvolvimento em outras regiões. Mas se eu tivesse, então, que montar esse negócio, aonde seria? Não seria na cidade que eu tô, talvez, se eu fosse pensar em nível Brasil, sabe? Eu penso assim, aonde que monta o Burger King? É do lado do McDonald's. Eu tô querendo falar, tipo assim, eu teria que ter ido para um mercado mais analisador, você entende? Que talvez não era o nosso, talvez aqui. Mas aqui, como eu já era mais conhecido, eu achei mais fácil crescer por aqui, crescer mais devagar. Então, assim,
Não sei se responde a sua pergunta isso não, mas mostra a Uhum. minha visão de como eu montei, como enxerguei as coisas. Não, perfeito, eu acho que assim já dá para dar um panorama, e aí a gente até pode entrar no tópico da questão das micotoxinas, porque, bom, eu vou dizer como, olhando de fora, a primeira coisa que se imagina analisar alimentos é a composição químico-bromatológica, mas não oferece só isso, oferece também, por exemplo, a análise de micotoxinas. E aí, qual é a importância disso? Assim, é mais importante que a químico-bromatológica ou as coisas precisam andar juntas? Porque químico-bromatológico é algo consolidado. Você mesmo falou da importância dessa variação e para um ajuste de dieta, mas e aí se nós sairmos e olharmos, por exemplo, para a micotoxina, né? É uma demanda, é algo que está crescendo e o que isso pode ajudar, né, tornar melhor, mais sustentável o sistema produtivo como um todo? Tá. Eu acho que está assim, o mercado está pedindo muito, a demanda em relação a micotoxinas tem crescido muito, e eu recomendo muito os técnicos começarem a entender sobre micotoxinas. Por quê? Vamos pensar aqui. Vamos supor que eu coloquei aqui na mesa aqui agora 2 silagens. As duas, e vou fazer uma pergunta para o Daniel. As duas têm, uma tem 30% de matéria seca, a outra também tem 30% de matéria seca. Uma tem 30 de amido e a outra também tem 30 de amido. Qual seria melhor? Assim, Olhando só isso, se a análise sim, se os fosse outros essa, parâmetros fossem similares, os outros parâmetros sim, químicos também iguais. E aí? eu não teria condição de dizer que uma é melhor do que a outra. Difícil, sem, né? Uhum, Difícil. Então, se eu colocasse pelo menos uma e não falasse nada, qual que é melhor? Analisa. Beleza, analisei uhum, quimicamente, são iguais. E aí, quais que são as melhores depois disso? Qual o avanço que teve na visão do consultor? O primeiro passo foi entender quimicamente. O segundo passo foi entender fisicamente. Ah, ô Lucas, qual silagem está melhor processada? uhum, Qual está com um processamento abaixo da peneira de 4,75 lá? Um sim. KPS melhor? Qual dessas aqui que vai estar melhor? Ah, opa, então entender do parâmetro físico foi um avanço muito bom para o nutricionista. Entender que esse milho tem que ser quebrado em mais partes, né? Para essa liberação, essa disponibilidade do amido. Opa, aí beleza. Paramos, a maioria dos técnicos param o conhecimento por aqui. Há mais ou menos uns 20 dias, eu perguntei à nossa gerente comercial, falei assim, olha, pega para mim um relatório do último ano de análise e pega para mim as 5 melhores silagens que a gente teve no laboratório. Eu quero ir nessas fazendas, quero trocar ideia com o produtor, quero entender, né, o que ele fez para ter uma silagem tão boa assim, né, vamos premiar ele, enfim. Na hora que ela puxou o relatório para mim, me entregou, eu vi lá a segunda silagem melhor, falei, pô, nossa, 38 de amido, 38 ou 39, se eu não me engano, de amido, um FDN muito baixo, tipo assim, uma silagem muito boa, sabe, na hora que você via Sim. ela, né? Mas coincidência, esse mesmo cliente analisou micotoxina, que não é algo comum para todos os clientes. Ele foi a maior zerolonona do último ano do laboratório. Então entenda, já pensou se eu vou na casa dele e premio ele com a melhor silagem? Uhum, Entende então que só conhecer o químico, o físico, não é suficiente, eu tenho que entender o biológico. Alimento tem vida. E eu não posso nem cravar que é biológico, porque na verdade a micotoxina é uma estrutura química, porém de origem biológica. Mas para me uhum. explicar dessa maneira, o entendimento desse raciocínio, sabe? Então, assim, para mim está muito claro que entender biologicamente o alimento, a gente vai começar a entender muito de nutrição. Muito, porque às vezes a gente fica pegado em alguns parâmetros, igual a gente está no desenvolvimento de algumas curvas de digestibilidade. O mercado falou comigo, Lucas, você tem que fazer esse negócio de digestibilidade, tal digestibilidade. Mas o conhecimento de micotoxina, para mim, ele vem antes disso. Porque se eu Uhum. tenho micotoxina, eu não tenho digestibilidade. Micotoxina defauna a bactéria do rumen. Muda tudo. Sim. Então, assim, eu acho que é um conhecimento que a gente tem que ter. A gente enxergar o alimento como ele está vivo, ter essa percepção, eu acho que vai mudar a forma da gente lidar com o alimento em fazenda. Sabe, eu considero às vezes que um alimento está doente. Sabe, dá para mudar essa visão aí. Eu acho que se o nutricionista mudar essa perspectiva dele, ele vai começar a entender melhor de alimentos. Não tem dúvida, não.
Não, eu até pensando aqui enquanto você falava, né, algumas situações, por exemplo, caminhou-se no mesmo sentido, por exemplo, para solo. Por muito tempo foi bom. Para o solo ser produtivo, tem que estar com nitrogênio, fósforo, potássio, né, o nitrogênio no caso a matéria orgânica, o fósforo, potássio, macro e micro minerais, ok. Depois disso, bom, então fomos para a parte física, né, e hoje o estudo também está na biologia, que você pode ter, né, a fertilidade ser construída nesses três vértices, eu diria assim, né, e foi isso que você trouxe pensando. E antes, na sua pergunta da silagem também, bom, se a composição química é igual, mas se aí eu fornecesse para os animais e seu desempenho fosse diferente, alguma coisa explica esse desempenho, se não forem os animais. E aí até quando você comentou de Zea, né, que estava extremamente alto nessa amostra, até no episódio do professor Carlos foi até tratado, bom, associado com problemas reprodutivos, que às vezes é aquele tipo de problema que não é no momento, né, diferente da nutrição, que bom, você fez uma mudança, né, você foi consultor aí na dieta, daqui a 2 dias no resfriador ele te dá a resposta se a mudança foi melhor, né, se aumentou, se diminuiu, ou na proporção, falando obviamente em leite, né, enquanto que na micotoxina pode que não seja o resultado imediato, mas ele em um certo momento vai acontecer. Exato, exato. A maioria das micotoxinas, o resultado, quando você tira ela da nutrição, o animal ele restabelece consumo, ele volta a ruminar se ele estava tendo algum tipo de parada, sabe? Só a zerolonona que dá esse efeito mais longe, né? Dura por Uhum, mais tempo porque é um efeito na reprodução. Então, até sim. considero que a zerolonona é das principais preocupações que a gente tem que ter quando se trata de pecuária de maneira dos ruminantes, né? Por exemplo, só até agora, se você, né, puder compartilhar, o que que levou esse produtor, por exemplo, né, não sei se você lembra, mas assim, o que que leva o produtor a pedir também uma análise de micotoxina na silagem? Esse caso foi um caso, né, esporádico, ou então agora, bom, quem está mandando já está mandando também e pedindo isso, porque é algo que acaba encarecendo, né, a análise. E até sobre isso, né, eu gostaria que você desse o teu ponto de vista, né? Bom, e do ponto de vista econômico, vale a pena fazer esse tipo de análise? Não vale? E em que situações isso pode ser interessante? Tá, para mim é claro que vale, sabe? Mas eu acho que antes a análise ela tem que compor o seu plano de gestão de risco. Eu acho que o primeiro passo é visitar a fazenda, entender em que pé que a fazenda está de risco. Um exemplo, por exemplo, eu tive numa fazenda recente que esse cliente ele tinha poucos ingredientes e os ingredientes que ele utilizava era silagem de milho, oscila muito. Ele tinha cevada, oscila muito. Ele tinha grão úmido, oscila muito. Então, assim, na hora que você vai vendo, todas as matérias-primas dele são de risco, são úmidas, são fermentados, então aí ele tem um risco maior, tanto de variação de composição, quanto de problema, o risco de micotoxina, né? E aí, normalmente eu monto um checklist para mim ir no cliente e fazer praticamente uma entrevista com ele. Porque eu quero entender não é só como que está fazendo, como é que está o manejo da silagem dele, como é que está o manejo desses ingredientes. Eu quero saber como que está a armazenagem, como que foi a estocagem, quero saber se ele foi na silagem, por exemplo, eu quero saber se o milho, a semente que ele comprou, teve algum tipo de tratamento, se esse milho tem um bom empalhamento, se não tem um bom empalhamento, se ele fez fungicida, se ele não fez fungicida, se essa lavoura sofreu estresse, se ela não sofreu estresse, se teve chuva direitinho, se teve nutrição adequada, se teve cigarrinha, se não teve. Eu tenho que entender tudo isso para me entender o risco, o risco dele. Então, cada fazenda que posso criar um plano diferente para cada fazenda. E dentro desse plano, dessa gestão de risco, eu vou, dependendo do tamanho do risco, eu vou colocar uma frequência de análise para aqueles alimentos. No caso do cliente que você perguntou aí, o técnico dele, e acontece muito, a maioria dos técnicos que tem rotina de analisar micotoxina é porque vivenciou o problema com micotoxina. Esse cara aprendeu pela dor. Ele aprendeu. Eu já vi casos absurdos, assim, sabe? Assim, e para mim eu dou uma atenção muito grande quando se trata em micotoxina,
que para mim é um caso de saúde de urgência, muita urgência. Já chegou cliente, por exemplo, com 50 vacas, com 50 abortos. Sabe assim, tem casos muito drásticos, então a gente tem que tentar intervir o mais rápido possível, sabe? Tentar intervir o mais rápido possível mesmo. Mas criar um checklist de acordo com cada fazenda, de acordo com cada realidade. E a análise vai compor, né, esse plano de gestão de risco. Eu até ia falar, né, Lucas, que bom, poderia ser muito fácil para ti chegar e dizer, não, a primeira coisa que faz é analisar, né, mas assim, não, existe todo um gerenciamento dentro da fazenda que precisa, que pode ser feito antes, né, para entender qual é o melhor. E aí, em um momento da tua fala, você falou, bom, de frequência. Bom, frequência nos leva a tempo. E tempo é algo que dentro de um contexto, digamos assim, de produção animal, né, se nós estamos falando, por exemplo, num sistema de confinamento de gado de corte, né, que os animais ficam 3, 4 meses aí no máximo, né, no confinamento. Quando a gente fala de tempo, quanto tempo demora, obviamente, foi coletado a amostra e enviado para o laboratório, quanto tempo demora para ter esse retorno, certo? Para que aí seja transformado esse dado em tomada de decisão. No nosso caso aqui hoje, a gente tem entregue essas análises de micotoxinas com 72 horas, depois que chega para a gente, sabe? Isso facilita muito essa tomada de decisão, sabe? E você tinha me falado em relação ao custo. Para mim, eu tenho observado hoje o mercado, inclusive de laboratórios, fazendo uma força, eu acho que válido também, porque realmente faz sentido, de chegar a mandar amostras duplas de silagem para fazer análise química. Eu vou te falar a visão de um dono de laboratório. Sim. Eu assim, vendo o lado da micotoxina e hoje atendendo fazendas, conhecendo, a gente presta um serviço aqui no dia da colheita, então para mim está muito claro a variação que tem de matéria seca e a variação de amido que tem numa mesma lavoura. Então para mim está muito claro essa variação. Então eu entendo que às vezes não é necessário eu fazer duas amostras, uma amostra dupla de uma análise química, porque se eu entendo, conheço esse ingrediente, esse alimento, que ele tem uma variação que é normal da cultura, que é normal do dia a dia, eu não preciso fazer duas. É óbvio que se eu fizer duas, eu vou ter um resultado melhor. É óbvio que se eu tiver três, eu vou ter um resultado melhor ainda. Mas assim, eu pegaria esse dinheiro de fazer uma amostra dupla e colocaria no plano de análise de 12 meses, que a gente hoje tem planos que a gente oferece para clientes, por exemplo, para ele ter essa frequência de amostra, para ele analisar os ingredientes, analisar a micotoxina, e aí esse investimento de analisar 2 vezes quimicamente, conheça a parte biológica. Entenda mais sobre isso, que você vai ter mais assertividade, sabe? Pelo menos vai te ajudar a tomar decisões e construir um histórico também para você agir nessa gestão de risco, né? O que nós vamos fazer? Nós estamos com 0,9 hoje desse jeito, fumonizina está assim, isso aqui está legal para os animais que a gente tem? O que é de ação que nós da fazenda podemos fazer em toda essa operação aqui para poder reduzir isso aqui ao longo do tempo? Então, eu acho que isso tem que ser, a gente tem que fazer um acompanhamento nas fazendas, as fazendas têm que se preocupar isso, por várias questões, principalmente por performance do animal mesmo, rouba muito desempenho. A maioria das fazendas hoje que tem bons números, essas fazendas usam vários aditivos. E para mim, adsorvente de micotoxinas, né, ele é fundamental, ele é o aditivo do aditivo. A gente não falou que defaunam a flora? Uhum. Então, assim, eu tenho que ter um aditivo que protege a flora para que os outros aditivos performem. Eu acredito muito nisso. Então, para mim, o adsorvente de micotoxina, às vezes nós podíamos até chegar nesse ponto mais na frente, mas para mim está muito claro que deve ser utilizado. Sempre. Porque a variação, igual existe variação química, imagina de micotoxina. Você pode colocar a mão aqui de um lugar, ter 500 de fumonenzina e colocar a 20 centímetros de distância e ter o dobro, ou às vezes ter a metade. Então, por isso que às vezes você ter uma análise com custo um pouco mais baixo, que te permita fazer mais amostragem, talvez você vai conhecer mais o seu problema, você vai entender mais o nível de risco que você vai estar ali.
O Ilana oferece análises de alimentos de forma rápida e precisa, garantindo decisões seguras e em tempo real sobre as dietas dos animais. Com foco na transformação digital, seus serviços entregam uma tecnologia de informação ao produtor, reduzindo perdas e aumentando a eficiência. Ilana, análise de alimentos com velocidade e inovação para um futuro mais sustentável. Não, perfeita. Não, acho que está ficando muito claro e aqui já abriu 2 leques que eu queria tratar, Lucas, porque assim, a conversa vai indo e a gente vai discutindo. Eu já tinha até anotado aqui, porque em um determinado ponto você comentou, bom, talvez em vez de fazer uma amostragem dupla, envia uma amostra só e aí avalia também a questão da micotoxina. Então, eu queria tratar, bom, sobre cuidados, né, na amostragem, né, dos alimentos, ou qual seria a sua recomendação quanto a isso, porque, bom, se a amostra, ela precisaria representar o todo, ou pelo menos o todo naquele momento, né? Então, alguns cuidados, e se, por exemplo, quando é uma amostragem para avaliação de micotoxina, você tem que ter alguma ressalva em relação a uma amostragem para composição, né, químico-bromatológica. E aí depois, né, num outro tópico, quando você falou de tempo, né, e de ter mais do que uma, por exemplo, ter mais do que uma análise, eu queria entender sobre os métodos. Só tem uma maneira, né, de se avaliar micotoxina ou tem mais do que uma maneira, né? Porque até me chamou a atenção essa questão do tempo de 72 horas. Eu imaginava que era um tempo maior. Então, assim, esses próximos 2 tópicos, a questão da amostragem e depois essa questão mais relacionada, né, ao método e a relação que isso tem, né, com o tempo e o como isso pode ser importante na prática. Me estendi um pouco aqui na Sim. pergunta, mas eu acho que são Se eu pontos esquecer, você me importantes, lembra de né? alguma coisa que eu não falei. Mas Perfeito. em relação à amostragem, ela é muito importante. Variações de amostragem, eu vejo até na análise química mesmo, esses dias, e tem acontecido muito isso, sabe? Tem eventos, em muitos eventos do Brasil, que eu tenho visto vários consultores mostrar lá, eles mostram lá, que pegaram a mesma amostra e mandou para 3 laboratórios diferentes, e que tem variação de 25 a 35. Isso aí tá mostrando todo dia. Até me preocupa tem hora, sabe? Porque a variação hoje, e até inclusive o laboratório é responsável pela amostra que chega para mim, né? E se você pegar uma amostra hoje, quartear essa amostra, fazer direitinho, fazer bonitinho, peguei aqui 5 quilos de silagem, vou quarteando ela. Na hora que chegar em 500 gramas nas últimas 4 partes, a pessoa acha que aquilo é extremamente justo, pega aquilo e vão mandar para fulano, para ciclano e para ciclano. Mandei a mesma amostra. Essa pessoa talvez nunca parou para pensar qual que é o efeito do quarteamento. Porque isso tem me incomodado tanto que eu cheguei no laboratório esses dias e falei, não, nós vamos fazer isso aqui agora. Quarteamos, nós contou grão por grão. Eu contei grão por grão. Será que tem o mesmo, sabe? A mesma quantidade, a mesma proporção, foi para todos os lados. Analisamos as 4 via NIRS e via química úmida. Uhum. A variação é grande. Na mesma amostra que você está achando que está sendo justo. Então, eu acho que as pessoas têm que mudar um pouco essa concepção aí, sabe? Que não é porque da forma que está sendo feito, fica parecendo que os laboratórios podem entrar em descrédito, da maneira que fala às vezes, sabe? E eu acho que não é por aí, não. Eu acho que tem pouco laboratório, né? E os que tem ainda são muito resilientes, sabe? Muito resilientes mesmo, de enfrentar o que nós enfrentamos. Que não é fácil essa jornada, não, sabe? Você vai achar cliente de todo perfil, né? Eu tenho gente que fala assim, Lucas, eu quero um laudo simplão, não tem aqui as outras coisas que eu não uso. Tem gente que coloca coisa demais, eu só uso 4, 5 parâmetros. Beleza, você usa. Tem gente que usa o Nascem, o novo. Tem gente que usa o 2001. Tem gente que usa o 89. Às vezes eu prefiro alguém que usa o 89, mas que analisa com frequência, do que quem não analisa. Porque, para mim, hoje, não analisar, e aí você vai, o percentual de técnicos hoje, tomando decisão, olhando miligramas das coisas, e não analisa, tá por fora, não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo o tamanho da dimensão da variação.
Tá você pegando em coisa muito pequena e não tá fazendo um arroz com feijão, que é analisar e intervir, analisar e intervir. Então, em relação à amostragem de micotoxina, eu considero que ela tem que ser, porque a gente está falando em ppb, em ppm, partículas muito pequenas, então você tem que ser muito mais criterioso. É no mínimo o dobro ou o triplo de amostras que você vai fazer em relação a uma amostra para sua análise química. E recomendo também, vamos supor que você está coletando silagem ou qualquer ingrediente. Não vai no bolor claro que você está vendo, não. Sabe, às vezes, quando é uma silagem, por exemplo, tá lá aquela camada pretinha lá, você pega a camada preta e leva para mim, muitas vezes ali não tem micotoxina. Ali, na verdade, já foi consumido tudo, já teve uma reação de combustão, inclusive é o motivo daquilo estar preto. O fungo, né, o fusarium, se for no caso aí do Zerolona, ele já desceu ali para baixo, ali já, ó. Ele tá às vezes ali a 20 centímetros abaixo disso, e na hora que você colocar a mão nesse mofo, se você tiver muito tempo, ele tá frio. E aí 20 centímetros abaixo, a silagem ainda tá bonita, mas ela tá fervendo, sabe? Tá mostrando que ali tá acontecendo alguma coisa, tá crescendo fungo. E crescer fungo também não significa que vai ter micotoxina, mas o fusarium é um fungo muito interessante. Na minha região, por exemplo, aqui nessa época do ano, nós temos dias quentes e noites frias. A gente produz fungo de dia e produz micotoxina de noite. Essa que é a realidade de situações assim. O ponto ótimo de crescimento dele não é o ponto, por exemplo, que hora que ele... o estresse é do fungo, né? O fungo, ele vai ali, deu uma noite fria, por exemplo, ali de 6 graus, já passou da temperatura ótima dele, ele vai jogar a micotoxina para fora. E durante o dia está numa temperatura ótima para ele crescer. Então tá ótimo crescendo de dia, né? E aí eu falo sempre com os meus clientes, quando eu falava em silagem, eu lembro disso, porque quando eu estava na faculdade, todo mundo falou: ô Lucas, depois que você retirou a silagem, tenha capricho, abaixa a lona, deixa tudo certinho. Hoje eu opero com lona para cima, porque aqui é tão quente durante o dia que na hora que você levanta a lona 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, escorre. Sabe, assim, até aquele caldinho ali, sabe? Você vê que aquele ambiente está perfeito, está quente, está úmido, sem luz, do jeitinho que precisa para crescer. Então é crescendo fungo de dia e de noite micotoxina, que às vezes ele vai morrer. E antes de morrer ele estressa, né? No estresse dele ele vai liberar micotoxina. Então, assim, pensando em amostragem de micotoxinas, a gente tem que ter uma atenção redobrada quanto a isso. E pensando quanto aos métodos... Só um parênteses, porque assim, foi muito boa a tua resposta, só para nós não sair e ir para os métodos, até, desculpa, porque foi bem interessante, nós até estávamos comentando antes, e eu mostro às vezes nas aulas, tem um trabalho que saiu no Dairy Science de variação, né, da composição, no caso era a composição química, né, dos alimentos, e era com silagem de milho, e quanto que é uma variação dos laboratórios, ou laboratorial, analítica, digamos assim, uma variação que eles estimaram como real, e a variação da amostragem, né, e aí a amostragem era o principal responsável por essa variação. Então, assim, é uma parte fundamental. Você é responsável da amostra que chega no laboratório e dali em diante, né? Mas o que chega ali não tem, é responsabilidade da pessoa que manda. E me chamou muita atenção nessa que você falou do quarteamento, porque assim, há uma maneira de tentar contornar isso, ou essa variação ela é intrínseca e sempre vai acontecer, né? Porque exatamente, se nós tratarmos de uma aula teórica padrão de amostragem, vai lá, coleta a silagem, homogeniza, quarteia, se ficou grande, quarteia de novo, né? E aí toma aquilo, né? Pega as proporções, não tudo do mesmo lado, às vezes em diagonal, e toma aquilo como a melhor amostragem possível. Tem como melhorar além disso, ou é esse o método adequado e a variação ela vai acontecer de qualquer maneira? Existem uns ingredientes mais críticos que os outros. Por exemplo, a silagem de milho é um ingrediente crítico, pensando em variação, porque para ser igual tem que ser bem misturado. Princípio de mistura, mais ou menos tudo tem que ser do mesmo tamanho, da mesma dimensão. E aí na silagem de milho você tem sabugo, milho, palha, colmo, é tudo fisicamente diferente, com densidades diferentes. Então,
é mais difícil, sabe? Então, eu acho que é muito mais fácil o nutricionista entender que ele está analisando algo que vai variar um pouquinho, do que ele ficar nessa mexidinha demais, entendeu? Porque às vezes você manda para laboratórios, às vezes, não vou mandar, porque às vezes as curvas de NIRS tal, mas eu quero ver. Ele não sabe direitinho todos os métodos que a gente está fazendo, sabe? Sim. Às vezes a pessoa está fazendo amido no laboratório com uma técnica, outra está fazendo com outra técnica diferente. E tem as variações das técnicas, sabe? Eu vejo que a pessoa aumentar a frequência de análise é melhor. Perfeito. Não, acho que ficou bem claro. Desculpa até fazer essa interrupção, só porque era para talvez nós fechar esse tópico, né? E aí agora você ia comentar justamente, né? E aí já antecipou algo sobre os métodos. São todos iguais e, por exemplo, para avaliar micotoxina é um método só, tem mais do que um, e quais que são vantagens entre um e outro? Tem métodos, tem vários, sabe? Tem vários. Mas micotoxina é algo difícil, né? É algo difícil. Então, eu recomendaria análises primárias, né? Para poder fazer micotoxina. Hoje você vai achar método inventando de fita. Tem gente calibrando, tentando fazer curvas de calibração para NIRS. Difícil, a técnica não é para isso. Mas eu já vi bons insights para isso. Eu discuto muitos desses assuntos com pessoas que fazem desenvolvimento desse tipo de curva. Não para todas as micotoxinas, seria, primeiro uma curva dessa, ela é caríssima. Porque eu imaginava que você comentou, bom, 72 horas tem o resultado. Isso é Sim. padrão para todos os métodos ou não? E como que você enxerga, né, principais diferenças aí? Sei que tem ELISA, tem HPLC, então assim, a tua visão sobre... Eu estava falando do método do NIRS ali, eu comecei a falar de alguns Sim, métodos. isso, agora estava no NIRS. Estava falando que o NIRS tem uma variação, não é tão específico, né? O NIRS é um equipamento que não vai ser tão específico para isso, mas tem uns insights interessantes. Porque eu acredito que quando tiver uma curva robusta em NIRS para isso, que vai demorar mais um pouco, ela vai servir muito para poder fazer triagem. Mas uma triagem muito maior do que é feito por aí. Aquilo que eu te falei no início ou anterior aqui, né, que às vezes assim, qual que é a minha tomada de decisão no ruminante se eu tiver 1.500 de fomonesina ou se eu tiver 2.000 ppb? A tomada de decisão é a mesma. E aí está uma variação muito grande. Então, eu sou muito prático. A gente não trabalha, às vezes, dentro da pecuária, em algum lugar da fazenda, com coisas mais empíricas. Por exemplo, score. Score, você bate o olho ali, fica lá, de 1 a 5 ali. Eu não estou criticando score, não, só estou falando que é a ferramenta que tem, vamos trabalhar com ela? Né? Então, se você consegue, por exemplo, calibrar isso no NIRS e cria riscos de micotoxina, risco baixo, leve, alto, crítico, entendeu? Tenta criar ali, é possível fazer isso. Dá tomada de decisão rápida. Nisso eu acredito no primeiro momento agora, mas não é a coisa para agora, para esse momento agora. Outros, estou aqui pontuando para você métodos e possibilidades que existem, né? Existem um tal modelo, conheço pouco, mas sei que tem um tal de aptâmeros, que eles podem fazer tipo de análise nesse sentido também. Existem a cromatografia, né? Você pode fazer, que até os métodos que o professor Coracim teve no último episódio trabalha, é o método primário. Esse é o melhor método, é o método mais preciso, eu não tenho dúvidas disso. Agora, se eu estiver, por exemplo, pegando micotoxinas no leite, eu vou usar esse método. Se eu estiver pegando micotoxinas em alimentos para consumo humano, eu vou estar utilizando esse método, sim. Se eu estiver usando numa causa judicial, que acontece, algum fornecedor de ração vendeu uma ração para algum animal e que matou lá, eu vou fazer essa análise que eu vou fazer. Se eu precisar de um documento, de um laudo oficial, válido judicialmente. Agora, se eu estiver no campo, talvez eu não utilizaria essa técnica. Talvez eu não utilizaria. É claro que no campo eu mesmo coloco em alguma gestão de risco que eu faço, eu coloco análises para ser feita em cromatografia, eu não faço. Em alguns casos, mas a grande maioria vai ser feito através do método ELISA. Por quê? Porque ele é um método mais rápido, eu consigo tomar decisão mais rápida, e dos métodos que tem, é um bom método. E fica claro que eu te falei aí, por mais que ele tenha um percentual menor de confiança, da confiabilidade dele, eu repito o que eu falei aqui, se você tem 1.500 de fomonesina ou tem 2.000, qual que é a sua tomada de decisão? É a mesma. Então,
para mim, hoje, até eu que analiso, na minha cabeça que tem algo de o que é baixo risco, o que é médio risco, o que é crítico, o que é letal, não é isso? Uhum. Aí eu tenho mais ou menos isso na minha cabeça. Perfeito. E era um próximo questionamento que eu ia fazer. Bom, vamos imaginar eu como técnico, coletei uma amostra de alimento de um produtor, ou eu como produtor, enviei e recebi de volta o laudo e falando especificamente de micotoxina. Como que eu interpreto isso? Como que eu interpreto esse Só antes, eu acho laudo? que ficou faltando uma coisa, porque assim, as pessoas me perguntam muito isso. Ô Lucas, chega muita silagem para mim aqui para fazer micotoxina, chega muito milho, chega muito grão úmido, e eu percebo uma certa frustração nos clientes depois, quando mandam e às vezes não conversam. Eu tento sempre que alguém me procura, eu procuro o laboratório, eu mesmo gosto de conversar com a pessoa para entender o caso e às vezes eu orientar a pessoa quanto a isso, sabe? Porque imagina assim, você mandou para mim aí, agora tá com dúvida que o grão úmido seu aí tá com problema. Você pega o grão úmido e manda para mim. Aí eu fui lá e dei um resultado e aquele resultado que apareceu é um nível crítico. O que você vai fazer a partir daquele momento? Porque assim, o animal não está comendo só grão úmido, ele está comendo silagem, que às vezes é 50%, ele está comendo um monte de alimento, né? E às vezes não vai ser só o grão úmido. Qual que é a decisão do técnico essa hora? Eu visualizo que ele vai continuar com dúvida. Porque se está crítico ali, ele vai ter que atribuir que nos outros ingredientes não tem nada. Ele vai continuar com dúvida. Sim. Então, eu mandaria dieta total, a TMR. Analisa-se a TMR para entender o tamanho do buraco que você está. E tomar uma decisão rápida, porque o animal está comendo a TMR. Não adianta eu pegar a silagem está com muita, mas ela está diluída ou não está diluída? Se ela está com muito, eu fico na dúvida, vai diluir, mas será que esses ingredientes, os outros não têm micotoxina também? Então analise a TMR para entender o tamanho, o nível de contaminação, o nível de desafio que você se encontra nele. Depois você quer caçar um culpado? Você pode fazer separado. Estou desconfiado que é ali, eu vou fazer e vou entender e vou atuar numa gestão, entender o que está acontecendo que isso aqui tem mais micotoxina. O que é válido a gente pensar nessa hora é que a gente tem problemas que está lá antes da lavoura e tem problema que é pós-lavoura. Eu já tive cliente, por exemplo, que ele tirava uma boa silagem, retirava uma boa silagem, porém ele fornecia uma péssima silagem. O problema dele estava no percurso. Ele retirava, jogava aquilo dentro dos boxes, os boxes dele muito, assim, sem asepsia, sem limpeza, sem rotina para as coisas. E isso tudo está no checklist que a gente faz, nas ações, sabe? Tipo assim, tem rotina de limpeza, de equipamento? Imagina um vagão que você está misturando, quase todo vagão que você sobe está cheio daquelas placas no canto. Uma hora aquilo descola. Aquilo vai descolar ali, vai cair uma placona lá. E aquilo é fonte de contaminação o tempo todo. Então, a gente faz um circuito desde a lavoura, fazendo um checklist, e a gente caminha pela fazenda, fazendo toda a trajetória do alimento, entendendo o tempo. Nesse caminho meu, às vezes eu meço temperatura. A silagem aqui no silo tá com 30 e poucos graus, só que lá no posto tá com 50. O que está acontecendo? Será que eu usei um inoculante adequado? Ou às vezes não foi questão de inoculante, foi outra situação? Mas eu começo a entender as coisas e começo a traçar estratégias. Eu sou uma pessoa de ação. Eu vou sair daí, ó, faça isso, faça aquilo, vamos mexer com isso, mexa com aquilo, sabe? Porque senão a gente não consegue proporcionar para a pessoa e a pessoa vai frustrar com a análise. Análise sem ação não resolve absolutamente nada. Perfeito. É uma tecnologia de diagnóstico e o diagnóstico per si ele não resolve o problema. Exatamente. Só voltando a alguma coisa mais a acrescentar ali em relação ao laudo, Lucas, senão, acho que, nossa, foi muito rica, a gente passou por vários assuntos e queria deixar uma última pergunta para que se você tem alguma mensagem ou algo a mais, né, vamos pensar assim, sobre tudo que a gente comentou aqui, essa questão de gestão do risco da micotoxina, né, em especial, e que talvez a gente não tenha abordado para ficar também como talvez algum tópico que nós não tenhamos conversado dentro, né, dessa temática, mas que você julgue muito importante, né, quero deixar você bem à vontade, então, para tratar sobre isso. Tá, eu acho que quando a gente está falando em micotoxinas para ruminante, é válido lembrar que o que mais caracteriza a contaminação para micotoxinas no ruminante são a multicontaminação.
Como a gente trabalha com ingredientes de todos os tipos, é a cadeia que mais utiliza coproduto, né? Então tem uma variedade muito grande de alimentos. Então é muito comum ter vários tipos de contaminação nos ruminantes. E quando a gente tem essas multicontaminações, mesmo doses menores de micotoxina, elas podem causar problemas, porque pode potencializar essa micotoxina. Então, eu acho que é muito importante, se eu for pontuar das 6 micotoxinas mais monitoradas, eu falaria principalmente no Brasil aqui a preocupação com aflatoxina, fumo, né, fumonizina, e a zearalenona. E pelo que eu vejo aí, para vocês que estão mais no sul do Brasil, pode colocar DON no meio dessa história aí também, sabe? Mas você vê que o gênero Fusarium, ele tá muito aí em cima, sabe? Então, eu vejo que algo tem que combater hoje o Fusarium muito na própria lavoura. Eu acho que, pelo menos na minha região, já foi muito negligenciado a aplicação de fungicida, e eu acho que fungicida, ele tem que ser letal. Porque se ele alejar, se ele não matar, ele vai estressar. Se estressou o fungo, nós sabemos a consequência de estressar um fusário, não é isso? Então, a técnica tem que ser muito bem feita e tem que ser algo com o intuito de ser letal, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, né, e que micotoxina vem de vários pontos. Então, eu acho que vale também a gente lembrar que micotoxina tem que estar no meu planejamento hoje, para me fazer as análises, para me fazer um controle de qualidade de alimentos. Eu acho, gente, que a visão que a gente tem que tentar trazer para a fazenda é de sempre estar melhorando. É uma indústria. O que eu tenho de insight interessante? A gente atende muita fábrica de ração também, com testes de misturas, com testes de limpeza, com questão de micotoxina, com ranqueamento de fornecedores. Eu utilizo a análise hoje para fazer ranqueamento de fornecedor. Às vezes você está achando um milho mais barato todo dia, mas às vezes não está com nível nutricional legal, às vezes está vindo com micotoxina. Então, eu faço a análise, crio um banco de dados e crio um ranking de fornecedores, trazendo esse insight lá de uma fábrica para as fazendas. Então, eu vejo que é importante, no meu planejamento de análises que eu faço no ano, como eu faço numa fábrica, eu faço em fazenda hoje. Colocaria com certeza o conhecimento sobre a microbiologia, sobre a biologia, né? Conhecer mais a fundo os alimentos. É aí que está morando variação, aí está te roubando performance. Se você conseguir economia e reduzir desperdício, você pode ter certeza que se for ensilagem em todos os alimentos, essa operação é capaz de dobrar a rentabilidade de uma fazenda, se você aproveitar alimentos da maneira que deveria. Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui para os técnicos, para produtores, é que a gente não enxergue o alimento só quimicamente, enxergue quimicamente, fisicamente e biologicamente. Eu acho que é esse conceito que o Ilana tenta trazer, e o conceito nosso também de tomadas de decisões rápidas. A tomada de decisão rápida é que vai permitir que essa conta se pague, é que vai permitir que essa análise não tenha um custo que impacte no seu negócio, porque a ação que você fizer frente a isso é o que vai retornar economicamente, aonde o custo de produção é mais forte, que é na nutrição animal. Para encerrar, debate pronto. Aonde está o laboratório Ilana? Quais são os principais serviços prestados? E é um lugar possível, por exemplo, para estágio? Nós temos muitos alunos, né, que também nos ouvem aqui no Mais Home Podcast. O laboratório Ilana hoje, a sede dele é em Pompéu, Minas Gerais, né? Estamos a 160 quilômetros de Belo Horizonte. A gente recebe, sim, estagiário. A gente adora receber estagiário. A gente tem uma visão aqui, a gente gosta muito de discutir ciência, a gente gosta de pessoa criativa, a gente gosta de pessoa que fala mesmo, não importa o que, sabe? A gente gosta de desenvolver, porque a gente está nessa área de desenvolvimento curvas de calibração com dados nacionais. Isso eu acho que é algo muito relevante que a gente está fazendo hoje em relação a fazer curva de calibração de níveis com dados nacionais, pensando principalmente em silagem. A gente está iniciando um trabalho forte agora com pré-secado. Dentro de muito pouco tempo a gente vai estar começando a liberando laudos por espécie, que imagina eu entregando um laudo de micotoxinas hoje. Tem gente que fala assim, Lucas, por que você não coloca aqui um nível adequado para mim ficar mais claro o entendimento? Ué, eu não sei se o seu milho está indo para galinha, se o seu milho está indo para suíno, se está indo para bovino, é totalmente diferente, inclusive nos ruminantes é diferente também. A dosagem de fumonizina para um bezerro e para uma vaca é totalmente diferente. O bezerro tem que tratar ele praticamente como monogástrico essa hora, sabe? Então,
mas já, logo, a gente está começando a personalizar, porque para mim está muito claro que por espécie, cada espécie exige talvez um parâmetro diferente um pouco. Eu estava discutindo ontem sobre isso. Imagina uma silagem de milho. Na nossa região, talvez não é o alimento mais adequado, mas ainda no Brasil, a silagem de milho é uma fonte importante para equino. Bem utilizado. Não é o que eu mais recomendo, mas pensando em Brasil, é muito fornecido para equinos. Será que os parâmetros que eu quero numa análise, numa silagem que é boa para equino, é a mesma silagem que é boa para bovino? Será que tamanho de partícula, sabe? Então, eu acho que as perspectivas de acordo com cada espécie muda e nós estamos começando a entrar nesse tipo de coisa. Perfeito. Lucas, muito obrigado. Eu acho que a conversa foi muito boa. Fecha com outros episódios que a gente já teve aqui também no podcast e eles vão ser complementando essa tua visão prática de tomada de decisão, né, de vantagens, de como contornar problemas. Aí eu acho que foi excelente. Obrigado por ter emprestado para nós essa quase 1 hora aí de conversa, né? Um abraço e a gente fica sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus.